Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou de volta para nós meditarmos juntos aqui uma palavra de Deus para os nossos corações, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 14, e o versículo de número 26, 27 e 28. Somente esses três versos para a glória do nome do Senhor. O título da leitura que vamos ler diz assim: a verdadeira ordem de uma reunião cristã ou apostólica. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, digna de toda aceitação. E a gente vê a falta de equilíbrio no meio dos dons, principalmente o dom de língua. E eu resolvi meditar com vocês um pouco, à luz da Bíblia, a voz da palavra de Deus, a voz da Bíblia, sobre esse assunto tão importante que é o dom de língua. Não só de língua, como outros dons, nós vamos focar mais nos dons, no dom de língua, entendeu? Diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então nós vemos que a própria Bíblia já está falando para nós como que tem que ser a ordem do culto. Nós sabemos que no meio do povo de Deus, quando nós ajuntar, nós sabemos que no ajuntamento de cristãos, de crentes fiéis ao Senhor, cada um de vós alguns têm salmo, outros têm doutrina, outros têm revelação, outros têm língua, outros têm interpretação, mas a Bíblia fala: faça-se tudo para a edificação. Mas nós não temos visto isso, irmão, ultimamente, no meio do povo de Deus. Eu não sei o que está acontecendo com a igreja atual, mas é uma situação muito complicada, porque a gente não está vendo. A gente vê muita língua nos cultos, quando a gente vai. Eu não congrego mais, não estou indo em igreja nenhuma, congrego em casa. Eu fico mais em casa com a minha família, nós adoramos a Deus, e reúno com alguns irmãos nas nossas reuniões, mas não temos um templo, um lugar para congregar, como diz o povo, né? Mas a gente congrega até debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte, em casa, em qualquer lugar. Na verdade, o verdadeiro cristão, ele vive congregando o tempo todo, servindo ao Senhor, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Mas o assunto hoje aqui é dom, é falar línguas, que eu quero focar nesse assunto. E eu tenho visto muitas línguas estranhas. Eu não tenho visto intérprete. Não tenho visto intérprete. E eu fico perguntando, meu Deus, cadê? Aonde está os dons? O que está acontecendo? Cadê os salmos? Cadê a doutrina? Cadê a revelação? Cadê as línguas? E muito mais, cadê a interpretação? Porque a Bíblia fala que se for
Se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3 pessoas falando língua. Porque o culto tem que ter ordem. Agora, eu já fui em culto que todo mundo fala língua ao mesmo tempo. Vira um blá, 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 tá nada. Só que eu acredito que não é nem língua do Espírito Santo, não. É mais invenção da carne, as pessoas querendo brilhar e querendo se aparecer, como diz que são usados por Deus. É muito complicado isso aí, irmão. É hora da igreja começar a rever esse conceito na obra do Senhor, porque o povo está deixando a desejar. Então a Bíblia fala, se alguém falar a língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez que haja intérprete. Se não houver interpretação, é melhor que fique calado. Vamos dizer que você fala a língua, mas você não tem o dom de interpretar. Então, cale. Se não tem outra pessoa para interpretar na igreja, se não tem um intérprete, porque tem que ter o intérprete no meio do povo de Deus. Se não tiver o intérprete, é melhor que fique calado. Por quê? Porque o mesmo Espírito que usa uma pessoa em línguas estranhas, ele usa o outro para interpretar o que ele está querendo falar para a igreja. Mas isso tudo é para edificação. Agora o povo fala a língua, vira uma coisa, todo mundo falando língua, mas não tem edificação. Porque ninguém sabe o que o Espírito está falando, porque não tem intérprete. Ninguém buscou de Deus esse dom de interpretar. E aí, um fala a língua aqui, o outro fala a língua dali do outro lado, o outro fala do outro lado, fala lá no púlpito, fala em tudo quanto é lugar. Aí o povo começa a pular, começa a chacoalhar, começa a dançar, sapatear na igreja, falando língua. Aí termina o culto, falei, mas o culto estava uma benção. Que benção, que benção. Não teve edificação. Não teve edificação nenhuma. Porque falaram língua o tempo todo, mas não teve interpretação, a gente não sabe o que o Espírito está querendo dizer para nós. Então é melhor ficar calado, meu amigo. Irmão, o povo brinca demais com as coisas de Deus, é hora das pessoas refletir sobre isso. É hora dos obreiros, que se diz ensinador da palavra de Deus, começar a ensinar a sua igreja para não virar essa meninice, essa bagunça que acontece direto nas igrejas, irmão. Isso é uma coisa terrível. Temos que ter muito cuidado com isso. Então vamos cumprir esta palavra. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. Calado quer dizer, não pode nem falar a língua. E fala consigo mesmo só no pensamento. Ora. Entendeu? Ora. Conversa com Deus. Só no pensamento. Jesus abençoa. Ô Senhor. Muda o quadro, muda essa situação. Reaviva o seu povo. Que haja dons, que haja realmente dons do Espírito Santo no meio do teu povo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Entendeu? Agora, se houver profeta, que fale 2 ou 3 profetas, e os outros julgue. Aí tem profeta que porque para mim a verdadeira profecia é profetizar a palavra de Deus. Vamos dizer que tenha 2, 3 irmãos que falam a palavra de Deus no culto. Oportunidade para 3 irmãos profetizar a palavra.
Cada um vai profetizar uma palavra. E a igreja tem que ficar em silêncio, aprendendo, e ela vai julgar aquela palavra, ela vai analisar o que é bom para mim, o que está certo. Ela julga, o povo julga, os outros julgam. Agora, existe a profecia de Deus. Deus usa alguém em profecia também, no dom de profecia. Entendeu? Não somente o dom da profecia para profetizar a palavra, mas existe, irmãos, que é usado para profetizar, mas que haja, que os outros julguem, não fiquem murmurando, julgue. Vamos julgar para ver se aquilo lá vai acontecer mesmo ou não. Se for de Deus, vai acontecer. Se for da carne, não vai acontecer nada. Aí esse profeta vai ficar sem crédito. Mas se você julgar e logo você vê que aconteceu, resultado é que lá realmente aconteceu, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, esse profeta está sendo realmente usado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Tem que ter ordem, um após os outros. Vamos dizer que o camarada está profetizando uma profecia, sendo usado por Deus para entregar algo para alguém. Se ele estiver falando, profetizando, e se for revelada alguma coisa para outra pessoa que está ali, quer dizer, uma interpretação daquilo que está sendo falado. Entendeu? Cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Fique com esta palavra, que o Espírito Santo complete na sua vida. Se inscreva no canal Voz da Bíblia, irmão. Dá o seu like, compartilhe esse vídeo com outra pessoa, peça para se inscrever, para que o canal possa desenvolver e alcançar outras pessoas, em nome de Jesus. Fique com Deus, em nome do Senhor.